Bom dia a todos. Gravação de 2 Samuel, capítulo 19, a vitória que se tornou em tristeza. Após a morte de Absalão, o segundo filho que Davi perde, este lamenta e chora muito por ele. A vitória se tornara em tristeza para Davi e para todo o povo. Versículos 1 e 2. Joabe vai até Davi e lhe diz que ele envergonhava a todos que arriscaram suas vidas pelo rei, pois amava mais os inimigos deles do que seus amigos. Disse que ele dava a entender ao povo que se todos tivessem morrido e só Absalão sobrevivesse, ele estaria feliz. Versículos 5 e 6. Pede que ele se levantasse e falasse aos seus servos, ou ninguém mais ficaria ao lado dele. Versículo 7. Novamente Davi tem que engolir suas lágrimas, como fizeram com a perda do seu primeiro filho. Aceitar que fora a vontade do Senhor, encarar seus próprios pecados e falar ao seu povo que eles eram osso com ele e que eles eram seus irmãos. Versículos 8 a 12. Assim, todo o povo se reuniu e o conclamaram rei novamente, e todo Judá foi até Gilgal para encontrar-se com o rei. Versículo 15. Simei, filho de Gera, aquele que atirara pedras em Davi e o xingara, apressou-se a encontrá-lo, e com ele 1000 homens de Benjamim, inclusive Ziba, e seus 15 filhos e 20 servos. Prostrando-se diante dele, pediu-lhe perdão por ter agido injustamente contra Davi. Mas Abissai pede para o rei matá-lo. Versículos 20 e 21. Porém Davi o repreende e diz que ninguém morreria mais naquela batalha. Mefibosete também vai ao encontro dele, e este não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado suas roupas, desde que o rei saíra até o dia em que voltara em paz. Versículo 24. Então o rei lhe pergunta por que não tinha seguido com ele, e este explica que por ser aleijado dos 2 pés, tinha sido enganado por Ziba, e que este tomara os jumentos que ele tinha preparado e que ele não tinha como ir sozinho. Versículo 26. Mefibosete lhe diz que reconhecia todo o bem que Davi fizera a ele, que era digno de morte, e o rei o chamara para assentar-se à mesa dele. Versículo 27. O rei reconhece que havia julgado mal o Mefibosete, e que não falasse mais sobre aquilo, e que repartisse as terras dele com Ziba. Versículo 29. E Mefibosete lhe diz que Ziba podia ficar com tudo, pois o rei voltara para a casa em paz, e isso bastava para ele. Versículo 30. Barzila também havia passado o Jordão para saudar o rei, e este era muito idoso. Esse é o que havia sustentado a Davi em Manaim. Versículos 31 e 32. Davi o convida para juntar-se a ele, para ser sustentado por ele em Jerusalém. Porém, ele lhe diz que preferia passar seus últimos dias em sua cidade, pois já era muito velho para desfrutar das coisas do rei. Mas que levasse com ele Aquimã, servo dele, para honrá-lo em seu lugar. Versículos 34 a 37. E Davi lhe diz que faria como Barzila lhe pedira. E assim todo o povo passou o Jordão, e dali foram até Gilgal, e todo o povo de Judá conduziu o rei, bem como a metade do povo de Israel. Versículo 40. Mas a outra metade não se agradou com isso, e foram questioná-los. Mas a palavra dos de Judá foi mais forte do que as palavras dos homens de Israel. Versículos 40 e 41. Vemos que Davi perdoou muitos que o traíram neste capítulo. Perdoou Simei, perdoou Ziba, recompensou a Abissai. Enfim, seu caráter era sempre irrepreensível, e a sua conduta era sempre a do perdão, ao invés da vingança, que ele, como rei, poderia facilmente impugir aos que o deixaram, xingaram e enganaram.
Você já foi enganado, xingado e traído como Davi ou como Jesus? E qual foi sua reação? Pagar na mesma moeda ou ser cauteloso em suas decisões? Davi trocou Joabe por Amasa, e mais adiante nós veremos que isso lhe trará problemas. É preciso cuidado com nossas atitudes e impulsos impensados, que podem não trazer efeitos tão imediatos, mas podem ao longo do tempo nos trazer dores. Já a bondade, a disposição em perdoar, só nos trazem bens multiplicados. Quando entendemos que o perdão que recebemos de Deus tem que ser estendido ao próximo em forma de perdão e bondade, também começamos a colher os frutos de nossa mudança de atitude frente aos que nos afrontam. Você se considera um verdadeiro discípulo de Jesus? Então lembre-se de perdoar a todos indistintamente, coisa difícil de se aprender a fazer, mas que traz resultados maravilhosos e de muita paz aos que conseguem fazê-lo. Lembre-se do que nos diz Mateus 5,44. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E para que fazer tudo isso, que é tão difícil? A resposta está no mesmo versículo. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque o sol se levanta sobre os bons e sobre os maus, e a chuva cai sobre os ímpios e sobre os justos. Então, se você amar só os que te amam, nenhum galardão tereis, porque isso até os ímpios conseguem fazer. Pagar o bem com o bem é fácil. Difícil é ser discípulo e pagar o mal com o bem. Escolha hoje se você quer ser só um pagador do mal com o mal e do bem com o bem, ou se quer ser discípulo. Amém, discípulos de Jesus? Fácil não é, mas é possível. E profundamente, imensamente, infinitamente recompensador. Descubra isso hoje. Descubra o bom pagamento do mal com o bem e comece a perdoar seus inimigos e seus perseguidores. Tá pronto? Então vamos continuar aprendendo, porque o aprendizado não acaba nunca. Um abraço a todos e até amanhã.